pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos ao episódio 27 de mais um Kids Talks Podcast. Nosso principal objetivo é trazer personalidades de diferentes áreas, como ciências, artes, negócios, educação financeira e empreendedorismo para que possam ajudar na sua trajetória de vida. Hoje temos a honra de receber Macaulay Abreu, diretor de Bioeconomia da Navegan e cofundador da Unisafra e da ForceFi, com o tema Inovação de Amazônidas para a Amazônia. Seja bem-vindo ao Kids Talks, Macaulay, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Letícia. Estou na expectativa aí do que vai ser a nossa conversa. Agradecemos aos nossos patrocinadores: FB Andrade, Soluções em Geologia e Meio Ambiente, QR Code ao lado para saber mais. Fatiari, roda a vinheta! Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta, prefere Fatiari. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, há 113 anos educando gerações. Macaulay Abreu é diretor de Bioeconomia da Navegan, cofundador da Unisafra e da ForceFi, engenheiro agrônomo com mestrado em agronomia tropical, 30 Under 30, pela revista americana Greenbiz, que reconhece as lideranças em negócios sustentáveis no mundo. Top inovador, selecionado pelo Uplink do Fórum Econômico Mundial. Vice-presidente do Conselho da Associação do Polo Digital de Manaus, participou da aceleração de negócios da AMAS, Negócios de Impacto, alumni do Global Shapers, rede do Fórum Econômico Mundial. Bom, Macaulay, o Kids Talks tem uma pergunta que fazemos a todos os nossos convidados, que é a seguinte: todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho quando crescesse. O que o Macaulay queria ser quando crescesse? Quando eu era criança, eu até já falei isso em outros podcasts, em outros momentos, mas o que eu lembro, assim, são dois sonhos que eu tinha muito forte quando eu era criança. Um era ser jogador de futebol, e esse era muito forte mesmo, eu acreditava veemente que eu poderia ser jogador de futebol. Sempre gostei muito de jogar futebol. E aí, nas limitações do contexto no qual eu vivia, eu tentei, mas não rolou. E um outro, que era um sonho... O sonho de jogar futebol estava muito ligado a assistir futebol, né? Gostava muito e tal. E um outro, eu tinha vontade de ser cientista. Tinha um sonho de ser cientista quando criança. Você se interessava por laboratórios, etc? Na verdade, eu acho que eu era influenciado pelos desenhos que eu assistia. Tinha os desenhos mais comuns, né? Tipo Goku, Dragon Ball, Naruto e tal. Mas tinha alguns que era tipo Fantástico Mundo de Bob. Sim. Depois veio Phineas e Ferb, que passava mais no canal privado. Eu lembro que uma médica, né, que ia pro interior, ela deixava eu ir lá na casa dela assistir. E aí, como essa galera fazia experimento, por exemplo, tinha o desenho das meninas superpoderosas e tinha tipo um cientista lá, né? Aí eu gostava da parte do elemento macabra. X. E aí eu sempre gostei disso. E eu lembro quando era criança e tinha uma banca de revista lá em Borba que eu sempre chegava atrasado às revistas, mas chegava. E aí eu comprava o Almanac Recreio. Não sei se é da tua época. Acho que eu tenho um, se eu não me engano, que o papai me deu. Almanac Recreio das antigas. Era muito bom. Tipo, muito legal. E aí sempre vinha muitos assuntos para crianças e isso me fez despertar esse interesse de ser cientista. E esse sonho deu certo. Esse me fez ser cientista. Bom, agora conte-nos um pouco sobre a sua jornada e o que te fez chegar até lá. Parte da minha jornada tem a ver com um dos meus sonhos. Por exemplo, qual é o teu sonho? Eu desejo me formar no MIT.
tu deseja se formar no MIT. Então, tipo, hoje, na idade que tu tem, tu, de certa forma, por mais que tu não saiba todos os caminhos, mas hoje tu tem até acesso a isso, né? Se tu perguntar no Google, o Google vai te responder, provavelmente, ou o ChatGPT, mas tu procura se preparar para isso. Então, tu tem alguns anos para se formar até lá. Então, para eu vir para Manaus, por exemplo, um dos meus sonhos era vir para cá, estudar aqui em Manaus. E isso eu, enquanto criança, que morava no interior. Então, eu sempre estudei em escola pública lá no interior. Então, escola estadual, né? E aí, um dia eu cheguei com os meus pais e falei, quero estudar em Manaus. E aí eles colocaram a condição seguinte: tu pode ir para Manaus, mas tu tem que passar numa escola técnica para te poder ir. Aí as opções que eu tinha na época era o Cefet e a escola agrotécnica, que ambos hoje são IFAM, né? O IFAM Centro e o IFAM Zona Leste, que é o Instituto Federal de Tecnologia do Amazonas. E aí eu tinha que fazer um processo seletivo para poder passar nessas instituições. E aí eu tinha, acho que quase a tua idade, acho que 11 ou 12 anos, e eu montei um grupinho de estudo com uns amigos meus, e eu passei 2, 3 anos estudando me preparando, só, assim, basicamente seguindo um plano de estudo ali com apoio de um vizinho que já tinha estudado lá no Cefet. Aí quando ele ia passar férias lá em Manaus, eu enchi o saco dele, ou lá em Borba, né? Enchi o saco dele para ele me ensinar. E aí a gente juntava para pagar uma escola particular que era de 1 hora, para eu pegar os livros. E aí depois a gente se reunia, eu e meus amigos, pra gente estudar, né? Se preparar. E é isso que me fez levar a vir para Manaus. E aí eu passei na escola técnica, e na época minha mãe não acreditou. Porque, tipo, era a primeira vez que acontecia isso ali no meu núcleo ali de família, né? E foi uma decisão, assim, difícil, né? Para os meus pais abrirem mão, de certa forma, da minha criação mais próxima, né? Eu tinha 14 anos quando eu vim para Manaus, então eles tinham que abrir mão dessa proximidade. E eu vim para cá para estudar. Então, de certa forma, acho que tanto eles quanto eu, a gente abriu mão de algumas coisas para isso. É como se tu imaginasse, quando tu for para o MIT, tu já vai estar mais velha. Aí já passou um pouco da aborrecência. Então, tipo, é até legal. Mas quando você é muito novo, é um pouco complexo, assim, pensar nesse processo. Você não vai ter mais a proximidade, né, dos pais, o mesmo carinho que você tinha antes, porque você vai estar focado estudando. Mas só que você não vai ter mais aquele abraço, né, que você tinha antes. É basicamente isso. É como que hoje quando tu tens algum infortúnio, alguma dúvida sobre o que tu tem sentido, tu vai buscar amparo nos pais, certo? Uhum. E se eles estão próximos, até próximo às vezes é difícil conversar sobre isso, imagine distante. Então é como se você na tua idade, eu com 14 anos na verdade, eu ter que lidar com essas questões sozinho, entendeu? De certa forma. E tem outros fatores também, né? Que a situação que eu vivia, se eu falasse para a mamãe o que eu estava passando, ela ia me fazer voltar para Borba. E aí, óbvio que eu não ia falar. E aí, meio que eu conversava com meu pai e a minha mãe ficava sabendo de coisas depois que a gente já tinha superado. Tipo, as problemáticas, sabe? E ainda assim, tinha coisas que eu nem falava pro meu pai. Porque eu tinha um foco de estudar, mas aconteciam algumas questões que, de certa forma, eu sei que se eu falasse para meus pais, eles iriam ficar muito preocupados. Então, eu dava uma segurada para eu me manter aqui, para eu me manter em Manaus, estudando na escola que eu achava que era muito boa. Porque eu saí do interior e vim para cá estudar com professores que eram doutores, pós-doutores. Então, as minhas referências ampliaram muito, sabe? Então, tipo, eu descobri um mundo
acadêmico que eu nem imaginava, que eu imaginava, de certa forma, que existia, mas não tinha noção de como era. Bom, agora, como foi a transição de engenheiro agrônomo para diretor de bioeconomia? E quais foram os desafios ao longo dessa jornada? É, o para eu fazer agronomia, eu meio que eu tinha as opções de outros cursos na época, né, do vestibular e tal. Com as notas que eu tinha, eu poderia escolher vários outros cursos. Mas como eu fiz a escola técnica em agropecuária, então eu já tinha um domínio maior desse tema. E na minha cabeça era assim, se tudo der errado, que tipo de curso eu faço que eu posso usar o conhecimento para pelo menos sobreviver. E aí na minha cabeça era tipo agronomia. Então na época eu gostava muito de química, então engenharia química era uma opção muito palpável. Talvez engenharia civil, mas eu caminhava muito para as áreas de engenharia. E, e aí eu entrei, né, na universidade e como eu já tinha na escola técnica pegado uma base de iniciação científica, então eu já sabia mais ou menos os caminhos que eu poderia fazer, inclusive para ganhar bolsa, para ter grana. Então, na época, uma bolsa de iniciação científica era R$ 400, então isso para mim era muito bom, porque me ajudava a eu me manter em Manaus. Ah, e aí, o, o que aconteceu depois que eu entrei na universidade? Eu fiz a iniciação científica, eu participei de várias coisas. Fundei empresa júnior, participei da fundação de empresa júnior, participei de centro acadêmico, fui explorando muitas coisas. E quase no final da graduação, eu tava, assim, do meio para o final, na verdade, tava assim, não tava tão feliz apenas com as opções que eu tinha, que era fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e depois tentar um concurso para entrar na universidade. Então essa era a minha meta quando eu entrei na universidade. E aí eu comecei a buscar coisas fora. Foi quando eu fui participar de um evento de startup, de empreendedorismo, e dentro desse evento tinha uma área que era de startups. E aí eu fui lá, conheci uma pessoa, perguntei o que era e se eu podia acompanhar. Essa pessoa deixou eu acompanhar ele durante 3 dias. E esse cara foi um dos meus primeiros sócios na Unisafra. Ele me convidou para participar de uns projetos com ele, e não deu certo esses projetos. Então, tipo, a gente tentou, acho que 2 outras ideias de negócio e deram muito errado. Muito errado mesmo. Mas a gente era muito ruim, sabe? Tipo, muito ruim. A gente era muito ingênuo, novo, sabe? Em fazer negócio. Aí não deu certo. Aí até que eu propus a ideia de negócio da Unisafra. E aí a Unisafra foi um negócio que, de certa forma, prosperou um pouco. Aí veio pandemia, a gente operava com um marketplace de venda de hortifruti. Então, hoje, assim como tu compra na Amazon, qualquer produto que chega em casa, a gente fazia isso com hortifruti. Tu comprava e recebia em casa o hortifruti. E aí, na pandemia, a gente cresceu bastante. Só que depois os custos operacionais aumentaram muito. Então, acabou que eu já queria fazer uma outra tecnologia mais voltada para empresas, para monitorar cadeias produtivas. De empresas que compram, né, insumos, produtos dos agricultores. E aí foi quando a gente se aproximou da Navegan. E aí depois a Navegan incorporou a Unisafra. E aí foi aí que eu me tornei diretor de bioeconomia da Navegan. Bom, quando você entrou na escola técnica, qual foi a melhor experiência que você teve nessa escola? Na escola técnica, a melhor experiência... Eu tive algumas experiências muito boas. Então conte todas elas. Calma. Acho que uma coisa bem legal é que hoje é o Instituto Federal do Amazonas, Campus Zona Leste, ele proporciona você interagir com muitas pessoas do interior. Então, quando eu entrei,
na época na escola agrotécnica, eu não me senti... Deslocado. Não me senti deslocado, porque eu olhava para o lado na minha sala e todo mundo era do interior. E de interior até mais longe que o meu. Tu conhece Envira? Tu sabe onde fica Envira? Não. Envira fica lá pro sul do Amazonas. Meu Deus. É longe, longe. É mais próximo eles irem para Rondônia ou Acre do que vir para Manaus. De tão longe que é. Então tem Ipixuna, Guajará. Tu conhece esses municípios? Já ouviu falar deles? Não. Pois é. Então, ó, Nhamundá já é mais próximo. Então, eu tenho amigos da escola, da época do ensino médio, que são de, acho que quase todos os municípios do estado. Meu Deus. Mas óbvio que, por exemplo, na minha turma, que tinha umas 40 pessoas, sei lá, devia ter uns 20 municípios. Pessoas de 20 municípios, ou de 15 a 20 municípios diferentes. Mas na escola inteira, eu acho que tinha gente de quase todos os municípios. Então, conheci gente... Era muito legal isso. Então, essa foi uma experiência... Hoje, eu me dou conta que isso foi importante. Esse contexto foi importante para mim, porque eu não me sentia deslocado. Mas outras coisas muito legais me proporcionaram, né, experiências boas. Estudar com professores doutores no ensino médio é algo muito diferente. Porque você está estudando com uma pessoa, você está tendo aula, você está fazendo pesquisa científica com 14 anos. Eu, com 14 anos, estava fazendo pesquisa científica com possibilidade de escrever artigos e participar de congressos, expondo o meu trabalho. Então, isso era muito legal. Nossa, deve ser muito massa, né? E outra coisa que era muito legal é que, por ser uma escola no segmento de agropecuária, é que eu tinha uma vivência de campo. Então, dos 3 anos que eu passei lá, um certo período do ano, nós éramos dedicados a fazer atividades práticas na agropecuária. E lá, a gente era segmentado, né? Por exemplo, tinha a área de zootecnia, que é trabalhar com animais. Aí tinha a zootecnia de pequeno, médio e grande porte. Uhum. Então, são animais de pequeno porte, ali, galinha, etc., médio porte, ovinos, caprinos e suínos, e grande porte, que aí tem equino, bovino. Então, imagina tu com 14 anos, você estudar tecnicamente isso, você estudava tecnicamente e ia para campo. Só que aí tinha as experiências ruins, que lá quando a gente ia para campo, a gente limpava as baias dos porcos. As fezes, E aí, às vezes, a gente fazia composto orgânico e fedia que só. Tem um produto que é o biofertilizante. E aí, junta várias coisas, fezes de dejetos, que a gente chama de dejetos. Dejetos dos bovinos. Imagina tu com uma bota, aí tinha a luva. Eu não queria ir pra campo, primeiramente. Porque tu iria. Como tu ia aprender? Mas isso aqui, eu não sou dessa área, não. Mas só que é experiência de vida. Tu tinha que fazer um curso de verão no setor de agropecuária. Não? Limpar as fezes dos suínos? Não? Não. Ordenhar a vaca. Ordenhar a vaca eu acho que eu tentaria. A gente fazia abate também de suínos. Não, assim, a gente tinha que aprender como fazer as coisas. Eu plantava, então, tipo, eu fazia covas na picareta, assim. Nossa Senhora. Isso foi uma experiência boa, assim, pra mim. Tipo, e aí, quando eu fui pra agronomia, tudo que os meus amigos estavam vendo na teoria, eu já tinha visto na prática. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. É que nem se tu for fazer... Tu quer ir para a área de tecnologia. Uhum. E aí, se tu fizer uma escola técnica, algum curso técnico na área de desenvolvimento, de software ou de hardware, tu vai aprender operacionalmente ali algo. Quando tu for estudar a teoria, tu já sabe alguma coisa, entendeu?
Bom, e como a experiência na aceleração de negócios da AMAS impactou nas suas iniciativas da Unisafra e na Force5? Então, na Unisafra foi legal ter participado da A+. Na época, a gente participou da primeira rodada de aceleração deles, que nem chamava, ainda nem existia o nome A+. Era um programa de aceleração do PPA, que é a Plataforma Parceria pela Amazônia. E aí eles criaram um programa de aceleração para apoiar negócios de impacto. E nessa época, quando eu comecei a Unisafra, não tinha muitos negócios na área de tecnologia e inovação que eu pudesse, me juntar, me espelhar. Então, era um ecossistema que ainda estava bem no iniciozinho, sabe? Uhum. E aí, quando veio algumas iniciativas como essa, né, específicas de acelerar negócios de impacto, isso foi muito bom, porque a gente começou a se conectar com outros ecossistemas fora do Amazonas também, que possibilitasse a gente trocar experiência. E aí, um programa de aceleração, ele tem uma metodologia, e aí você vai seguindo várias etapas. E no caso desse programa, da AMAS, a gente participava da aceleração e no final tinha a possibilidade de receber um investimento. E a gente conseguiu passar por todo esse ciclo. Aí a gente participou da aceleração deles em 2019. E apesar de a gente ter começado a Unisafra em 2016, só em 2019 que a gente fez o CNPJ dela. Então, levou muito tempo para amadurecer, sabe? E aí a gente conseguiu ter acesso a diversas ferramentas interessantes para aplicar no negócio. Desde as ferramentas mais básicas de Business Model Canvas, mas, por exemplo, existe uma metodologia que é o modelo C, que é você criar o modelo C da sua organização para você compreender melhor o impacto que tu pretende gerar de maneira bem objetiva. Então, isso nosso primeiro contato de fato e construção do nosso modelo C foi por conta da A+. Então, foi bem interessante. E a Navegan também participou do programa da A+, e também recebeu o investimento da A+. Esse foram um dos motivos até dessa nossa aproximação, que os investidores iniciais, tanto da Navegan quanto da Unisafra, foram os mesmos, assim. E hoje, tu vai aprender ao longo da vida que ter pessoas boas do lado é muito importante. Por quê? Porque são pessoas que elas vão conseguir te apoiar, te complementar. E para você fazer coisas grandes, você precisa de gente. Ninguém faz... É difícil você conseguir fazer algo sozinho, porque tu tem que ter muitos braços. Eu te pergunto, tu conseguiria executar esse podcast sozinha? Não, eu preciso da produção, eu preciso do roteiro, eu preciso de referências, tem uma cadeia de pessoas que ajuda esse podcast a ficar vivo. Então, eu lembro que eu tinha lido isso em um livro, mas eu não lembro qual, que a gente precisa de pessoas. A gente precisa, porque a sociedade ela funciona assim. A gente precisa de pessoas para ajudar nos nossos projetos, com os nossos problemas, porque a gente vive em sociedade. Então a gente convive com essas pessoas. E não tem como fugir delas, não tem como se distanciar. Distanciar até tem, mas você vai viver uma vida triste e solitária. Na escola, quando tem trabalho em grupo, tu é a pessoa que puxa para fazer o trabalho sozinha ou tenta dividir as atividades? Eu tento sempre dividir igualmente, mas aí tem gente que não faz. E aí tem gente que falta. E aí, às vezes eu pego essas atividades que tem gente que não fez ou não falta, aí eu faço pra mim, e aí os outros ficam com as atividades bonitinhas deles. Mas tu coloca o nome do trabalho de quem não fez? Colocar, coloco, né? Agora, querer colocar... É outros 500, né? Enfim, legal. Enfim, agora,
O senhor falou sobre as experiências que deram... O senhor? Não acredito que tu me chamou de senhor. Nossa, se tu me chamar de tio aqui, eu levanto e vou embora. Tô brincando, vai. Desculpa, é costume. Mas enfim, lembra que você tinha falado sobre aquelas experiências que deram errado? Aquelas duas? Pode falar um pouquinho mais sobre elas? E por que deu errado? Posso. Quando eu conheci o Rafael Gutenberg, eu conheci ele num evento do Sebrae. Não lembro o nome do evento, mas aconteceu lá no SESI. Isso em 2014, eu acho. 2014, eu acho que foi 2014 esse evento. Ele já tinha umas iniciativas, ele é desenvolvedor, e aí ele era uma pessoa entusiasta da tecnologia e tinha muita vontade de montar um negócio. E aí foi com ele que eu aprendi vários conceitos, consegui ir para a prática nessa estrutura de criar uma startup. E aí, na época, ele tinha um projeto chamado VIP na Cidade. Quando a gente fala hoje, é muito engraçado, porque era muito ruim. Mas não tão ruim, porque para aquela época até que fazia um pouco de sentido. O VIP na Cidade era como se fosse um clube de benefícios exclusivos para quem era associado a esse clube. Então, você se associava ao VIP na Cidade e aí você teria descontos exclusivos em alguns estabelecimentos. E aí tinha os níveis, né, de associação ao clube. Então, era assim... O errado que deu, na verdade, é porque a gente não sabia muito bem como operacionalizar. A gente não tinha os contatos suficientes, a gente só tinha uma ideia e vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, também não tinha recurso, assim. Então, era, tipo, muito, muito na raça. E a outra ideia, que aí a gente desistiu do VIP na Cidade, eu lembro que a gente imprimia uns formulários, acho que eu tinha 18, 19 anos, imprimia os formulários e ia para a porta das baladas entrevistar as pessoas que estavam indo para a balada para saber, para meio que criar um perfil ali de consumidor, sabe? Por que especificamente pessoas na balada? Porque a gente imaginava que essas pessoas elas teriam mais interesse em participar desses tipos de clubes. Sendo que hoje existem algumas empresas que operam isso para restaurante, né? Que você ganha desconto em restaurante. E na época aqui em Manaus, um pouco depois que a gente parou com a ideia do VIP na Cidade, veio uma startup, que eu esqueci o nome dela, mas ela deu um buzinho, mas depois sumiu, assim, ela também deu errado. Mas, basicamente, depois veio o Bares Brasil. O Bares Brasil, imagina o TripAdvisor, que você consegue ver ali o ranking dos estabelecimentos por nota que os usuários dão. E o Bares Brasil, a ideia era a gente ter esse mesmo ranking, só que com uma avaliação mais em tempo real, assim, com uma interação maior entre as pessoas que gostam de ir nos botecos e etc. E a gente queria fazer isso para o Brasil inteiro. E aí eu acho que a grande questão de dar errado é mais você não saber operacionalizar. Porque quando tu começa uma ideia, a ideia ela vai se modelando ao longo do tempo. Então, você vai ajustando ela ao longo do tempo. Então, dar errado é muito... Assim, eu não gosto de falar que a ideia deu errado. O que deu errado foi a evolução da operação. Em algum momento eu enxerguei que aquilo eu teria muita dificuldade de avançar e parei de operar. Então é isso. Isso que vai fazer não acontecer o negócio. Aí se em algum momento tu começou a operar e tu deu algum deslize em questão de controle de caixa, alguma coisa do tipo, aí isso é dar errado. Mas nessas fases iniciais, assim, de um jeito ou de outro, tu encontra um caminho para fazer aquilo dar certo e tu iniciar uma operação boa, entendeu? Bom, quais inovações você acredita que podem revolucionar a bioeconomia na próxima década? Eita!
Agora vou te fazer uma pergunta assim também. Eu acredito que a gente precisa de um conjunto de inovações para a gente, não é nem revolucionar a bioeconomia, mas eu acho que dar um próximo passo em um vetor econômico alternativo aqui na nossa região. O que na prática que eu estou querendo dizer com isso? A bioeconomia ela tem vários aspectos e vários níveis também. Então a gente vai ter um nível que vai exigir um aspecto tecnológico um pouco mais robusto, e vai ter níveis na bioeconomia que não exige tanta tecnologia, pelo menos não tanta tecnologia digital, disruptiva. A gente vai precisar de mais tecnologias sociais. Então a gente tem vertentes diferentes de atuação. Então, o primeiro passo para a gente fazer essa mudança é a gente, como sociedade, escolher esse caminho. Nós, como sociedade, a gente vai precisar de mecanismos diferentes investindo nesse setor, nesse novo vetor econômico. A gente vai ter que ter um apoio forte do governo, de políticas públicas, incentivando, fomentando negócios e organizações que atuam nesse segmento. Nós vamos ter que ter uma massa grande de gente fazendo inovação, porque algumas não vão conseguir avançar. Então, a gente vai ter que ter um olhar quase estatístico para isso. Então, a gente tem que ter 1.000 empreendedores inovando na área de bioeconomia para que um percentual desses 1.000 consigam atingir um patamar interessante de impacto ali, de geração de emprego, de pagamento de impostos e de impacto socioambiental também. E aí, falando da tecnologia em si, eu não acho que a tecnologia por si ela é o final, né? Ela é um meio, ela viabiliza a construção de algo. Então, ela vai ser... Na Forestify, por exemplo, a gente utiliza blockchain. Só que ela não é o final. A blockchain ela é o meio para viabilizar o investimento nas cadeias produtivas. Na Navegambil, o que a gente faz? A gente utiliza tecnologias para monitorar a cadeia produtiva. Só que a gente precisa de gente para auxiliar esse processo de monitoramento. Então, a tecnologia continua sendo um meio. Por mais que na Navegambil a gente olha por uma perspectiva ali da plataforma, que a gente tem ainda a plataforma da Unisafra dentro da Navegambil, olha pela perspectiva de todas as tecnologias funcionarem offline. Então, o aplicativo funcionar offline para a gente estar no campo ali sem conexão, mas conseguir utilizar ele para quando estiver na cidade subir essas informações. Mas isso ainda continua sendo um meio para viabilizar algo maior. E aí existem outros tipos de inovação dentro do contexto da bioeconomia, que tem a ver com inovação de processos, de desenvolvimento de produtos muito específicos. Mas, por exemplo, aí por que eu falo que tem que ser tudo em conjunto? Se aparece uma empresa que ela consegue... Tu gosta de Tucumã? Gosto. Só que não é todo período do ano que sempre tem Tucumã em abundância, né? Uhum. Tucumã é uma planta, não é uma planta ali semi-domesticada. A gente não tem total domínio das práticas agropecuárias para você ter uma plantação em escala. Exceto o açaí, não. O açaí a gente já tem um domínio um pouco maior. Eu até que gosto de açaí, mas eu acho que eu tenho algum tipo de alergia, porque eu passo mal toda vez que eu como açaí. É mesmo? É tristeza. Que pena pra ti. Mas, mas aí qual é o contexto disso? Se aparece uma empresa que faz um creme de Tucumã muito bom e ela consegue crescer, ela vai ter problema de fornecimento do Tucumã. Então, já tem que ter organizações pensando no melhoramento
dessas plantas, no melhoramento genético dessas plantas, mesmo que seja um melhoramento genético assim de baixa tecnologia. Uma hibridização simples, algum tipo de trabalho nesse sentido, porque a gente está passando por processos de mudanças climáticas. Essas plantas elas podem ter mais ou menos produção por conta dessas mudanças no futuro. Hoje a gente já vem acompanhando isso, já vem impactando isso em campo. Que nem a situação que aconteceu em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul inteiro, né? Então, são vários municípios. Aqui, ano passado, a gente teve uma estiagem grande. Esse ano, possivelmente, vai ser grande. Não está chovendo na quantidade suficiente. O rio não está enchendo na quantidade suficiente que deveria encher. Então, a chance de ter uma seca extrema... Que nem a que teve ano passado, que ficou tudo seco. É alta de ter esse ano de novo. Putz. Mas aí, enfim... E aí a gente tem que se preparar para isso, sabe? E para se preparar para a gente pensar num crescimento de um vetor econômico como a bioeconomia, a gente tem que ter investimentos de várias frentes. Então, eu acredito nisso. Modelos de negócios diferentes também. A Amazônia em si, as atividades econômicas relacionadas ao setor, né, de bioeconomia, ao setor de produção rural, ela não tem uma inserção muito grande pela perspectiva do mercado financeiro, por exemplo. Então isso acaba limitando muito. A gente não tem uma gestão de informação eficiente, então isso acaba determinando que algumas organizações que têm interesse de investir aqui na região repensem esse investimento, entendeu? Então, acho que são muitas frentes que interferem nesses processos. E, né, seguindo essa tese, eu procuro me envolver com projetos que possam complementar isso, sabe? Então, por isso que a maioria está muito relacionada à gestão de informação. Hoje, uma tese que eu puxo é a transformação digital, né, das cadeias produtivas da bioeconomia. Porque eu acredito que se a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter uma gestão de informação um pouquinho mais eficiente. Entendi. Bom, como é que você consegue organizar todo esse seu tempo? Como diretor, cofundador de 2 empresas, como é que você consegue equilibrar isso entre a família, os amigos e etc? Hoje, assim, ser cofundador de uma empresa é o status que tu cofundou ela, né? A tua atuação nela que aí você vai determinar. Mas hoje minha atividade principal tá como diretor de bioeconomia ali na Navegan. Eu entrei para ficar meio que full time ali, acho que foi em novembro do ano passado. Então tem acho que foi outubro ou novembro, então tem um pouco mais de 6 meses. E agora a gente está num momento bem legal, que é que os produtos que a gente vê, as tecnologias que a gente vinha desenvolvendo já estão aptas para ir para o mercado e a gente vai começar a dar esse salto agora. E basicamente, para fazer esse gerenciamento, é complexo, assim. O que eu posso dizer para ti é o seguinte: eu vou ir por uma perspectiva de amadurecimento pessoal. Profissionalmente, eu tive uma carreira que foi rápida, assim. Então, terminei a faculdade cedo, terminei o mestrado cedo. Hoje, se eu tivesse optado por fazer o doutorado, acho que a carreira acadêmica talvez eu já estaria no pós-doutorado. Então, mais ou menos isso, assim, eu tinha uma meta para isso. Acho que com quase 30, ou em torno de 30 anos, eu já queria ser pós-doutor. E se eu tivesse seguido esse caminho, eu teria ok. Mas, com a família, eu não tenho muita família aqui, eu tenho meus irmãos. Então, procuro encontrar com eles quando eu posso. Então, à distância, eu tenho meus pais. E eu tenho, acho que 2 tias aqui. E antes eu tinha meus primos. 2 primos também. Então, eu buscava encontrá-los com eles
Com os amigos, eu sou um amigo de muito pouca baixa manutenção. Fui muito redundante. Eu sou um amigo de baixa manutenção É aquele que não conversa muito? no WhatsApp, mas pessoalmente eu falo que só. Entendo, eu também sou assim. Então, tipo, não sou uma pessoa que fico muito no WhatsApp conversando, né? Conversas longas. Então o que eu busco? Eu tento cultivar meus vínculos mais fortes. Eles são muito importantes para mim. Eu me sinto muito privilegiado pelas pessoas que me cercam. E eu tenho um ciclo de amizade, assim, que são bem, bem fortes. E tem e esse ciclo ele se amplia um pouco por pessoas que são muito queridas. E que existe uma troca ali muito, muito legal. Então eu procuro cultivar esses vínculos de alguma maneira, sabe? Talvez eu tenha os meus gestos que essas pessoas que me conhecem sabem quando eu estou tentando mostrar, dar carinho, alguma coisa do tipo. Então, e aí hoje eu foco mais no trabalho. Eu venho buscando agora, no momento, eu venho buscando escolher algum caminho para aprender coisas novas, sabe? Além da minha área de estudo. Então, comecei a ler sobre psicanálise. Eu queria, também me interesso sobre essa área da psicanálise. Mas enfim, vamos para a próxima pergunta. Qual é o seu conselho para jovens que estão começando suas jornadas como empreendedor? Procure trabalhar em alguma organização que tu achas que é uma organização maneira de se trabalhar. Para te primeiro aprender. Eu fiz ao contrário. Tipo, eu nunca trabalhei CLT numa organização. O mais próximo que eu cheguei disso foi ser assessor do secretário de Produção Rural do Estado. Mas aí era um cargo comissionado e foi um período pontual ali de quase 2 anos. E aí, esse tipo de experiência nos proporciona aprendizado. Então, se você, poxa, tu é jovem, tu quer empreender, sempre a prática ela é melhor do que ficar na teoria. Só que você poder ter acesso a uma experiência antes de colocar tua mão na massa e uma experiência prática também faz diferença. Bom, agora vamos para as nossas perguntas do público. Primeiro, vamos começar com a do Daniel Gottenauer. Solta o áudio, Diego. Que conselho você daria para jovens da região amazônica ou de regiões interioranas que vão para a capital estudar e desenvolver negócios? Qual as 3 dicas principais para esse perfil de pessoa que vem do interior com o objetivo de estudar e depois criar negócios numa cidade, numa capital? Posso responder? Olha, assim, eu venho me questionando há um tempo sobre isso. Porque muitos amigos do interior me procuram fazendo essa pergunta de como que eles têm vontade de empreender e eles queriam fazer algo. E assim, desde quando eu vim para cá, eu conheci muita gente do interior que veio para cá para estudar. E existem alguns fatores que determinam essas pessoas de se manterem aqui ou não. E uma dos principais fatores é o fator financeiro. Nem sempre essas pessoas têm um apoio ali, conseguem ter o apoio da família. Eu tive muita limitação financeira para me manter aqui, mas aos troncos e barrancos, como diz a mamãe, aí eu consegui. Então, eu acredito que é entender a sua realidade e tentar fazer o máximo, o que você puder, para primeiro se manter. E aí depois você pensar em coisas além disso. Porque, assim, não é um contexto fácil, sabe? Tipo,
Eu tenho amigos meus que vieram para cá e eles tinham que trabalhar porque os pais não tinham condições de mandar dinheiro. E eu tinha amigo que trabalhava em bares, né? Servindo, atendendo as pessoas para levantar uma grana para poder ter dinheiro. Então, no outro dia estava na faculdade, assim. Então, assim, não existem várias realidades nesse contexto. E aí, às vezes a gente acaba esquecendo, não tendo consciência disso. E assim, acho que tem às vezes as pessoas têm as motivações para montar um negócio, para criar uma empresa. Mas é muito importante avaliar essas motivações, porque exige um nível de responsabilidade e abrir mão de coisas muito importantes. Logo quando eu formei, eu recebi algumas propostas de emprego, principalmente depois que eu terminei o mestrado, que o salário, na época, mudaria a minha vida de uma maneira muito abrupta e eu conseguiria ajudar a minha família naquele momento. Então, era um jovem de 22 anos ganhando um salário muito bom. E eu optei por não aceitar essas propostas para seguir o caminho ali do meu negócio. Mas eu tinha uma estratégia, eu tinha um pensamento, eu sabia o porquê que aquelas pessoas estavam me convidando, me propondo esse serviço. E não era apenas pela minha formação, tinha muito a ver com o trabalho que eu estava fazendo. E eu acreditava que eu poderia fazer muito mais. E aí, hoje, o momento que eu estou também é uma escolha. Ela existe as suas limitações, mas já me proporciona um conforto, assim, bem grande, sabe? Então, quando um jovem vem para cá, acho que ele tem que focar em cumprir o que ele consegue fazer com os recursos que ele tem. Senão ele entra numa vertente psíquica ali muito, muito complexa, sabe? Às vezes hoje eu me questiono qual contexto, assim, como contexto social, como contexto econômico do interior influencia no quanto que a gente pode sonhar. Porque às vezes o sonho está relacionado a referências. Tu tem o sonho de estudar no MIT porque tu sabe que é possível estudar lá. E que tu conhece o MIT. E talvez tu conheça alguém que conhece alguém que estudou lá. Ou então até alguém diretamente que estudou lá. Tu já deve ter contato com alguém que estudou em alguma universidade nos Estados Unidos. Já, na minha família. Na tua família. Eu, por exemplo, só via na sessão da tarde. Tá entendendo? Então, assim, eu falo com veemência hoje. Se eu tivesse talvez uma referência sobre isso e de quais caminhos eu deveria seguir, quando eu tinha os 12 anos, que o meu maior sonho era vir para Manaus, talvez eu teria, se eu botasse na minha cabeça que eu ia estudar lá, eu conseguiria estudar lá. Entendeu? Em algum local, alguma universidade fora. Então, acho que tem muito a ver com isso, sabe? Eu fico me perguntando hoje, né, como que esses fatores interferem hoje, como esses fatores interferem nos sonhos dos amazônidas do interior. Bom, agora vamos para o nosso quadro, A Hora da Caneca. Um oferecimento Olha a Caneca, a lembrança perfeita para seu cliente ou convidado. Se a sua empresa ou o seu evento precisar de uma caneca linda como esta, fale com o pessoal da Olha a Caneca. QR Code ao canto do vídeo. Roda a vinheta! Oferecimento Olha a Caneca.
Bom, Macaulay, eu irei fazer algumas perguntas engraçadas e aleatórias também, e você responde como quiser. Bom, você herdou um superpoder, mas ele é inútil. Qual seria que você escolheria? O poder é inútil? Por exemplo, você voa 15 centímetros do chão. Qual seria? Ou você solta raio laser pelos olhos, mas toda vez que você faz isso, você fica cego. Ler pensamentos. Ler 15 segundos de pensamentos. Mas aí não é inútil. Ué. Ler pensamentos. Como que ler pensamentos poderia ser inútil? É, Não sei. ler É pensamentos difícil. não é inútil. Não? Não. Então como que eu ia... Qual seria um superpoder inútil? Eu já falei. Peraí. Eu acho que, por exemplo, você poder ter telecinese, mas você só consegue mover o objeto a 1 centímetro. Ah, então ler pensamentos de animais. Seria legal. É inútil ou não. Depende. Mas eu acho que isso daí seria legal. Seria legal. Meu Deus, desculpa. Se você tivesse que comer uma comida para o resto da vida, qual seria e por quê? Peixe. Tambaqui ou pirarucu? Eu tenho que ser específico. Sim. Poxa vida. Poxa vida. Difícil. Um dos meus pratos preferidos é pirarucu à casaca. Mas ele tem que estar com os condimentos proporcionais. Não pode ser muita farinha e nem pouca. Não pode ser uma banana muito grande nem muito pequena. A fritura da banana tem que estar perfeita. Ai, E o gosto pirarucu... muito de canja de... Ou canja. Caldeirada de tambaqui. É muito bom também. Muito. Mas qual seria? Qual peixe? Pirarucu à casaca. Ok. Numa ilha deserta, sem internet e sem Starlink, você só poderia levar uma coisa para viver. O que seria? Sem internet, sem Starlink, só uma coisa para viver. Um livro bem grande. Ok. Se você pudesse ser mentorado por alguém em qualquer tempo da história, quem seria e por quê? Se eu fosse mentorado por alguém, É. qualquer tempo da história, Uhum. poxa, não sei dizer. Acho que algum grande revolucionário, assim, humanitário. Tem nomes em mente? Um Mandela da vida. É uma possibilidade. Seria interessante. Bom, diga um livro que você amou ler e super indicaria ele para alguém. Um livro que eu amei ler. Eu gosto de alguns, assim. Tem alguns que são muito bobos, que poucas pessoas dão valor, mas quando eu era jovem, ele fez muito sentido. Porque apesar de eu ser uma pessoa que é extrovertida, sociável, eu não tinha muito tato com as pessoas. E um livro que eu li, que até hoje tem, que eu uso algumas premissas dele, não todas, que eu acho que faz sentido pro contexto que a gente está hoje, né? É o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É bem interessante. Bom, agora temos uma surpresinha para você. Aqui, uma Show de lembrancinha do bola. nosso programa. Obrigado. Infelizmente, chegamos ao fim da nossa entrevista. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu fizesse? O que é a vida? Essa daí deixa no canto, deixa quietinha no canto dela. Qual é a mensagem final que você gostaria de deixar para o nosso público? Eu, assim,
Eu acho que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, só que a gente, de alguma maneira, tem que se mover para executá-los. E, às vezes, executar esses sonhos, eles exigem um pouco de abrir mão, né, de algumas coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a cada etapa da vida que a gente vai, que essa jornada, né, a gente vai passando por essa jornada, alguns sonhos eles mudam, alguns propósitos eles mudam. Eu hoje busco construir algo que deixe um legado. Eu acredito que a minha jornada, de certa forma, por mais que seja pequena, mas vem deixando alguns legados. E tá tudo bem chegar em determinado momento da vida e você olhar para trás e falar, ok, antes eu sonhava com isso, eu cheguei até aqui e agora meus propósitos são outros. Eu acho que a gente tem que ter essa maturidade, é legal ter essa maturidade, consciência para saber o momento de mudar a rota, de entender que você pode fazer coisas diferentes para além do que você dizia que era o teu propósito de vida no passado. Essas coisas, elas mudam. Em quais redes sociais as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho? Geralmente, eu acho que a rede social que eu sou mais ativa é no Instagram. Só que eu falo do meu trabalho, mas falo da minha vida também. Macaulay Abreu. A Macaulay _ Abreu. No LinkedIn, ultimamente não tenho usado tanto, mas também é Macaulay Abreu. Facebook também não uso quase nunca. Bom, mais uma vez, obrigada, Macaulay. Não pode chamar assim, né? Pode. Por ter vindo ao nosso programa, por ter disponibilizado o seu tempo. E muito obrigada, realmente, por ter participado. Obrigado. Bom, agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. QR Code ao canto da tela, caso queira saber mais. Fatiari, roda a vinheta. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta, prefere Fatiari. G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. E Colégio Santa Doroteia, 113 anos educando gerações. Se você gostou, já curta, compartilhe, já envie para aquele seu grupo que gosta de empreendedorismo. E eu sou Letícia Bento e obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo episódio e tchau!